saiu uma reportagem sobre o segundo cérebro. E o que é o segundo cérebro? O cérebro é a nossa máquina de pensar. Quando a nossa máquina de pensar tem problemas físicos, você tem as perdas físicas. Então a gente acha que quando você tem um transtorno mental, o problema está no cérebro. E a gente, durante muito tempo, procurava a causa da depressão no cérebro, procurava a causa da ansiedade no cérebro, procurava a causa das doenças mentais principais no cérebro. Os neurotransmissores são as substâncias que estão na sinapse e que hoje estão cada vez mais no entendimento popular, que são a causa dos nossos problemas emocionais. E a causa dos chamados problemas emocionais seria, então, a quantidade dessas substâncias nas sinapses. E a gente fala muito de serotonina, noradrenalina, dopamina. Eu vi que saiu reportagem sobre o novo cérebro. Nossa, o que é o novo cérebro? E o que é que vocês acham que é o novo cérebro? O intestino. Como assim o intestino? Então, antes de eu ler o material, quando alguém me falou que o intestino é um novo cérebro, eu fiquei assim, mas intestino como? Como assim o intestino? Aí eu pensei, deve ser aquela coisa, você é o que você come. Né? Então, se você tem deficiências nutricionais, você terá problemas. Eles chegaram a algumas conclusões a partir de alguns experimentos realizados. Por exemplo, causa da depressão. A gente está procurando, né? Não, aparentemente, todo mundo está sendo atingido, tá? Independente da região onde tem gente, está acontecendo, em geral. Porém, alguns experimentos apresentaram respostas muito estranhas. Um dos experimentos é com gêmeos. 2 irmãs gêmeas. Uma com um grave quadro depressivo e outra não. Bom, se são gêmeas idênticas, elas têm o mesmo DNA. Então, estruturalmente, suas células são iguais. Então, o funcionamento bioquímico, teoricamente, são iguais. Foram criadas pelo mesmo pai e a mesma mãe. Então, elas não foram separadas na infância. Então, elas cresceram juntas com o mesmo pai e a mesma mãe. Qual seria a causa delas terem respostas tão díspares? E elas estavam participando de determinados experimentos numa universidade. E eles não encontravam diferenças significativas para justificar aquela situação. Porque uma tinha a maior concentração de determinadas substâncias do que a outra. Até que eles descobriram uma diferença drástica entre elas. Elas tinham floras bacterianas diferentes. A maior parte da nossa participação popular é com bactérias. E a principal arma que nós usamos nessa guerra são os antibióticos. Então, os antibióticos têm por objetivo matar as bactérias patológicas. A gente começou a usar antibióticos também para quê? Para os animais. Você começou a consumir também alimentos tratados com uma grande quantidade de antibióticos. Aí, quando eles fazem essa reportagem, acontece uma coisa estranha. Quando eles viram que a única diferença, assim, discrepante entre elas era a flora bacteriana, eles resolveram fazer um experimento. Então, eles pegaram aquela que era saudável e a flora bacteriana, ou seja, eram os habitantes que estavam no intestino, e transferiram para a gêmea que sofria de depressão severa. E aconteceu uma coisa muito estranha. Ela melhorou drasticamente da depressão. Então, eles aplicaram uma tecnologia que a gente usava no cérebro para analisar o intestino e a absorção, transferência de alimentos. E também nisso, eles começaram a estudar um fenômeno interessante. Então, hoje em dia se descobriu que não basta que a fórmula seja a mesma. Para que elas tenham a mesma ação, elas precisam ser tridimensionalmente parecidas. Então, hoje, nós temos uma nova área de estudo chamada química tridimensional. Mas não é só isso. No momento em que essas bactérias transferem certos nutrientes da luz intestinal para o interior, elas mexem na estrutura molecular. E no momento que ela mexe na estrutura molecular, eles descobriram que os nossos terminais para a recepção dessas substâncias estão adaptados àquelas estruturas espaciais.
Vamos traduzir. Quando vocês matam aquelas bactérias todas, vocês matam com ela a sua capacidade de produzir certas substâncias, que são essenciais para os seus processos mentais. Ou seja, quanto mais alimentos altamente industrializados, esterilizados e vindos do processo de mercado normal, menos substâncias essenciais para os nossos processos cerebrais são disponíveis. Então, quanto mais você mata essas bactérias, mais você se torna incapacitado de lidar com a realidade e suas alterações, que é a definição de insanidade. O que significa insanidade? Incapacidade para lidar com a realidade e suas alterações. Nós estamos em simbiose com a natureza. Quando você destrói os recursos naturais, você está num processo de autocídio. Então, o que acontece se você só come produtos industrializados? Você não vai mais ter no seu organismo essas bactérias. E, aparentemente, há uma relação direta nessa deficiência nutricional com Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, transtornos psíquicos variados, surtos psicóticos, etc. Que, aparentemente, são a maior epidemia da atualidade. Só que a gente descobriu agora que esse ciclo sem fim afeta o cérebro. E afeta fortemente o cérebro. Quanto menor a população bacteriana na sua flora intestinal, maior a probabilidade de você desenvolver desequilíbrios emocionais. Então, não adianta você comer os alimentos se você não tiver a flora bacteriana adequada para transportá-los no interior.